Mas só para deixar claro, taxa do cemitério não foi os vereadores que votaram. Vocês devem estar se perguntando, Alan, pergunta já para ele se ele é pré-candidato em 2024. E aí? Patrimônio do BESC. Dinheiro parado lá, largado as traças. Ainda esse dia eu fiz um vídeo lá e falei para a comunidade, como aquilo lá é do povo, e tá lá para dar chuchu, mato, que o povo passa com a sacolinha lá, bota seu chuchu, leve para casa, porque foi pago em 2018, R$1.800.000. Venha falar se você é pré-candidato, se não é candidato, se vai desistir desta merda toda, que tem gente que vem aqui e diz, eu não quero mais essa merda. Valor Entrevista. Direto do estúdio do Valor Entrevista, aqui no bairro Gasparinho, nessa cidade maravilhosa que é a cidade de Gaspar, hoje para uma visita ilustre. Político, empresário, pai de família, uma pessoa que a gente tem um apreço, um carinho grande. Ele é do lado direito da política. Hoje no estúdio conosco, Alex Burnier, atual vereador da cidade de Gaspar. Por favor, Alex, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. É um prazer novamente te receber. Prazer é todo meu, Alan. Mais uma vez, te agradeço pelo convite. E podemos estar aí fazendo um bate-papo, botando papo em dia, né? E como você falou, falar um pouco de política, que eu quase nem gosto, né? Pois é, né, cara? Mas fico feliz pelo convite. E bora trabalhar, como você estava dizendo. Exatamente. A gente não tem uma pauta específica, mas já tem quase 2 anos, ou já fez 2 anos, que o Alex estava aqui conosco no estúdio. Então foi já no início do teu trabalho. No primeiro ano, quando deu 1 ano de mandato, a gente veio aqui para dar um retorno para a comunidade de como que estavam os nossos trabalhos. E aí veio essa pandemia, veio essa situação toda, a gente ficou um pouco afastado por conta de tudo que aconteceu, mas hoje ele está novamente de volta. E aí tem bastante conteúdo, né, Alex? Pô, tem projeto de lei, tem uma série de coisas que a gente vai... Devagarzinho a gente vai aprendendo e passando para a comunidade, que eu acho que é de extrema importância. Como eu sempre falo, eu prezo muito pela transparência no mandato. E a gente está falando sobre a transparência, sobre o que a gente está fazendo nesse meio tempo como vereador. Acho que é de suma importância para o povo saber se é um bom trabalho, se não é. Tem as conclusões dele, né? Então a gente precisa estar mostrando para a comunidade isso. Você falou uma coisa que eu acho interessante, que é o aprendizado, né? De início de mandato até agora, muita coisa interessante, né? É que quando a gente vê de fora, Alan, parece ser muito fácil. Né? Todo mundo tem um jeito de pensar, se fosse eu ia fazer desse jeito. E você chega ali, quando você começa a viver a política, é muito diferente. Você vê que o querer não é poder, né? Você quer fazer alguma coisa e nem sempre é como você desejaria. E graças a Deus eu venho buscando cada vez mais, busco fazer curso, busco ler, para tentar entender cada vez mais e aprender todo santo dia. Porque a gente está aí, ninguém sabe tudo, né? A gente está sempre aberto a aprendizado. E a política é um aprendizado de vida que as pessoas deveriam estar mais próximas para entender melhor como que funciona isso ali. Você vê, né? A gente está falando aqui com um vereador que tem mais de 500 indicações, um trabalho frequente junto à comunidade e também mais de 80 requerimentos. Para quem está assistindo a gente agora e não é habituado com esse universo da política, o que são as indicações e o que são os requerimentos? Sabe a pergunta, Alan? Até na minha rede social eu venho sempre comentando sobre isso, né? Que as pessoas às vezes não sabem como que a gente tramita dentro da Câmara de Vereadores. Não julgo porque eu mesmo, antes de ser vereador, não tinha esse convívio político. Então a gente não sabe de como que se fala as coisas lá dentro. A indicação o que é? Eu tenho uma indicação ao executivo, porque o vereador, na outra vez eu falei, concluo de novo, o vereador não faz obra, ele não tem poder de mandar fazer nada. A gente indicação, a gente indica ao executivo. Lâmpada queimada. A gente vai lá, faz uma indicação via gabinete, indicando a Secretaria de Obras para fazer o reparo. Entendi. Boca de lobo. Agora a gente indicou, esses dias, também a gente pode indicar ação. Que nem eu indiquei ali o executivo para que aumentasse o prazo
do cemitério. Então, depois nós vamos falar sobre cemitério também, porque a gente não pode fazer com que o município perca a receita. Então tem toda uma parte por trás da lei, que aí as pessoas às vezes não entendem, que a gente tenta sempre trazer as claras. E a indicação seria isso, a gente indica ao executivo para tomar alguma ação. E o requerimento são pedidos de informações. Eu tenho dúvida sobre um projeto da escola tal. Eu vou lá, faço um requerimento e peço cópia de nota fiscal, planilha, como que foi empenhado. Então o requerimento são pedidos de informações. E aí tem as moções. Você quer homenagear alguém? Que nem ontem teve uma moção do Júnior Ostin contra o STF, né, que eles estão lá querendo implantar liberação de drogas aí. Então ontem teve uma moção de repúdio ao STF. Então essas são as ferramentas e aí, claro, os projetos de lei também. Importante, né, pessoal? O vereador não faz nada além de fiscalizar legislar, né? E legislar, que está dentro do juízo de trabalho que o vereador faz. A gente está conversando com o vereador Alex Burnier. Alex, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no estúdio. Tá gostando do estúdio? Gostou do estúdio? Tivemos Mudou, uma né, reforma. Cara? Só fiz uma mudança aqui, que ele quis me colocar do lado esquerdo dele e eu preferi ficar aqui na direita, né? Alex, tem projeto de lei também, é o 56/2022 e o 22/2022. Um fala sobre a divulgação dos médicos plantonistas ali no hospital e o outro fala também sobre as informações relativas ao contrato de locação nos imóveis locados pela administração pública. São projetos seus. Ambos os projetos, a gente tem mais alguns, mas esses aí foi o que a gente buscou, transparência. O meio público ele é muito restrito. Tudo que você vai fazer no meio público é restrito. Ou alguém aqui sabe qual é o médico que está atendendo lá no hospital? Não sabe. Então, para mim, fiscalizar foi onde a gente pensou esse projeto de lei. Chego lá no hospital, esse projeto aí, pelo que eu já sei, não está sendo posto em prática ainda. Eu vou estar cobrando o secretário. Porque o que eu quero com esse projeto de lei dos médicos? Eu quero que esteja público para qualquer pessoa poder ver o nome dos médicos que estão lá, Alan. Por que é importante isso? Se eu vou fiscalizar, como é que eu vou saber se o José está trabalhando se eu não sei quem é que está na pauta naquele dia? Entendi. Quem que tem que estar no plantão? Vai ser o João, o Pedro, a Maria. Eu preciso ter acesso aos nomes e questionar. Tá, agora eu quero saber onde é que eles estão. Esse projeto dos médicos é para avisar transparência, nessa área do hospital. Sim. E aí também a gente veio com um projeto solicitando placa informativa nos prédios do poder público, onde é alugado. Você tem o aluguel do postinho, exemplo aqui do Gaspar Grande, é alugado. Então a gente precisa saber qual é o prazo, qual o valor e deixar ali posto. Entendi. Porque estourou o prazo, eu como vereador, para mim ter acesso a essa informação eu tive que fazer requerimento. Só que se eu tenho isso posto no mural, qual é o prazo? Eu consigo monitorar. Claro. E também cobrar o porquê pagar. Ali, eu já usei como exemplo o postinho aqui do Gaspar Grande, justamente por isso. Ali, a última vez que eu vi, a gente paga R$3.500 naquele posto ali. 50 metros para frente, a gente tem a casa, que já foi a casa da mulher, tá ali parada. Sugeri aí, eu fiz a indicação ao executivo, para que a gente usasse, então, o que é nosso e sair do aluguel. Sim. Eles me alegaram que ali não tem capacidade, mas a gente tem que conver que aquele postinho aqui do Gaspar Grande também é pequeno. Então a gente fez essa sugestão e a ideia então partiu de princípio desse projeto de lei de tornar público para as pessoas, esse prédio é público, esse é o tempo de contrato, o valor do imóvel, do aluguel, buscando sempre a transparência, que é o lema do meu mandato. É isso. Pessoal, a gente está conversando com Alex Burnier, ele é do partido... É PL, né, Alex? PL. É do PL. Como é que está o PL, Gaspar? O PL a gente está aí se ajeitando ainda, né? Hoje é um partido que visa ter um crescimento muito grande. Todo mundo quer vir para o partido do PL justamente pelo momento, é um momento de ascensão, é um partido que está crescendo muito e as pessoas querem vir, às vezes visando a oportunidade e também o alinhamento, né, que a gente tem aí esse alinhamento mais com a direita, onde eu entro nisso, e tem essas pessoas que estão mais alinhadas. E a gente agora logo, acho que se não me engano, mês que vem, vai estar fazendo um evento grande para estar fazendo filiação e tudo mais, mas a gente devagarzinho está moldando, né? A direita, como eu sempre falo, é fresca, vem aí de 2018 para cá, a gente tem muito que aprender, muito que alinhar,
para tentar fazer com que o partido, ao invés de dividir, que consiga cada vez uma união maior. Vocês devem estar se perguntando, Alan, pergunta já para ele se ele é pré-candidato em 2024. E aí? Olha, veja bem. Não, eu não. Tem uma coisa que eu nunca fujo, é de me expor ou de me posicionar. Eu sou bem transparente quanto a isso. Eu sou um cara que eu tenho palavra. Sempre tive. Arrumo briga na política por ser um cara correto e de palavra. E eu sempre falei que a minha ideia seria uma de vereador, mais uma de vereador. Você pode buscar lá no meu primeiro, eu nem vereador não era, quando eu falei que a minha pauta seria ser vereador, mais um mandato de vereador, e eu quero ainda ser o deputado estadual dessa cidade. Maravilha, então tá aí, ó, tem trabalho pela frente, o Alex está à disposição novamente em 2024. Alex, tá gostando do papo? Claro. Tem muita coisa boa. A gente vai pro segundo bloco, vamos tomar uma água, dar uma refrescada aqui nas ideias, e para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Nosso papo aqui hoje é sobre política, é praticamente aqui um balanço de como está sendo o trabalho do Alex até esse momento, e para você que nos acompanha, muito obrigado. Já voltamos, não sai daí. E vem polêmica por aí, porque tem uns projetos que a gente precisa falar que estão polemizando a cidade, a gente vai falar também. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos do estúdio do Valor Entrevista com a presença ilustre. Hoje, vereador no município de Gaspar, cidade que não para de crescer, Alex Bournier. Alex tem uma série de coisas interessantes agora para o nosso segundo bloco. Inclusive tem um pedido de ônibus para passagem no Bela Vista, é isso? Isso aí é uma demanda muito antiga, Alan. Até o vereador Giovano também está ajudando nessa pauta, foi a Florianópolis também, uma demanda antiga dos moradores do bairro Bela Vista, que o ônibus entrava dentro do bairro, e desde que se rompeu na época a Cicobi, a Rodovel parou de entrar lá, e os moradores hoje têm que andar em torno de 2, 3 quilômetros para conseguir ir até a um ponto ali na divisa, na antiga Malve, hoje Beagle, para embarcar e poder entrar no terminal. Que loucura, hein? Um exemplo que a gente sempre dá é os alunos do Instituto. Se você parar ali 7 horas da manhã, você vê que os alunos do Instituto Federal descem lá em cima, na Beagle, e fazem todo esse trajeto ali a pé. Então a gente vem aí tentando já há muito tempo. Na época, quando deu o rompimento, eu fiz um abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas. Levamos para então, na época ele ainda estava no primeiro mandato, se não me engano, o Mário Debrando, a gente levou o abaixo-assinado para ele, junto com a Ana, que é diretora do Instituto Federal. Na época, a professora Marli, que era diretora da escola. Foram todos juntos e a gente entregou na mão deles. Até então nada aconteceu, a gente vem tentando ajuda com os deputados também para ajudar nessa briga, né? Sim. Porque a Verde Vale, a gente precisa entender, ela é detentora da intermunicipal do município, né? Então, ela só quem tem essa autorização de transitar entre Blumenau e Gaspar. Sim. A Rodovel, na época, tinha meio que um acordo de boca. Que a Verde Vale fazia parte do consórcio SIGA. Sim. E a Rodovel também. Então, querendo ou não, a Verde Vale ganhava com isso também. E aí, quando se encerrou o consórcio SIGA, automaticamente a Verde Vale meio que brecou para não deixar que a Rodovel entre no bairro. E querendo ou não, pega cliente dele. E ali, a última reunião que a gente teve em Florianópolis, e também com o pessoal da Agir, nós estamos falando em nada em torno de 4.000 pessoas por mês, que no caso a Rodovel pegaria da Verde Vale. Aí a gente está tentando agora buscar uma parceria com a Verde Vale que autorize a Rodovel, tendo em vista toda a cobrança que a gente está fazendo na Verde Vale, que está aí sucateada, e a gente precisa tomar alguma providência para ver o que eles pretendem fazer. Se é melhorar, se abrir falência, porque do jeito que está não dá para ficar. Transporte público na cidade de Gaspar tá uma vergonha, e a gente precisa fazer alguma coisa
né, para a comunidade ter um transporte de dignidade, que não quebre na estrada, que a gente está vendo aí, e a gente está brigando para isso. Qual a importância do teu trabalho como vereador, Alex? Já que você comentou sobre isso, porque hoje a gente vê uma situação que é bem interessante, né? Comunidade de um lado, os políticos de outro, e a gente precisa dessa voz que possa atender os nossos pedidos. Como é que tu enxerga hoje o teu trabalho para a comunidade? Olha, eu me vejo, Alan, né, com a comunidade, eu sempre busquei estar muito próximo da comunidade. Tanto que, como eu falei, eu abri mão, onde eu era gerente administrativo da empresa, eu tinha minha empresa de barman, eu abri mão de tudo isso para mim estar na rua. Não à toa a gente tem mais de 500 indicações via gabinete, porque o meu maior número de indicações é visita nas casas, porque daí eu já faço pelo WhatsApp. Então hoje eu tenho certeza absoluta que eu passo de 1.000 indicações. Sim. Porque a minha principal ferramenta é o WhatsApp, que a gente manda direto para o diretor, manda para a Secretaria de Obras, e aí também a gente faz pelo gabinete. E a importância de eu estar hoje perto da comunidade, conversando, sabendo das demandas, é isso. Sim. É ir ali conversar com aquele morador que às vezes, a máquina não passou na minha rua. Então você vai lá, você tenta conhecer o problema do morador para explicar melhor. Até a Bárbara teve uma visita no bairro Figueira, e eu não consegui entender bem o que seria, eu disse, não, eu vou passar lá porque eu preciso entender para mim saber o que eu vou pedir para o secretário. Claro. Então, estar perto da comunidade, Alan, é de extrema importância. E eu via os políticos, e eu sempre digo, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também não me considero que as pessoas são melhores do que eu. Eu entrei na política para aprender e também para mostrar alguma coisa. Tanto que hoje eu vejo alguns políticos do meio de Gaspar que com a nossa atuação de estar direto na rua, mudou alguma coisa. Sim. Não vou aqui dizer que... Então eu já fiquei feliz que a gente conseguiu pelo menos dar uma mexida nesse negócio da política. E essa transparência, tá mostrando para as pessoas o trabalho que a gente vem fazendo. Alguns não gostam, falam que é populista, que é isso, que é aquilo. Mas as pessoas também elas precisam entender que eu não tenho outra ferramenta. Eu não tenho jornal, eu não tenho nada. Hoje a minha única ferramenta é a rede social. E eu preciso mostrar para as pessoas o nosso trabalho. Claro. Eu sempre faço o intermédio. Aqui eu estou pedindo. Ali, quando a gente consegue, às vezes, uma conversa, eu posto passo a passo para as pessoas saberem que, às vezes, das 1.000 indicações, vamos colocar que eu consegui 150. É muito pouco. Então, eu deixei outras 850 pessoas sem conseguir atender a demanda delas. Mas o que a gente faz? Tá aqui, eu mandei o pedido, eu mostro para as pessoas o trabalho que a gente fez em cima disso. Transparência. A transparência que eu acho que é de extrema importância, nós não tínhamos isso na política. Claro que eu não estou falando que é eu que trouxe isso, longe de mim. Eu sigo pessoas que também trabalham dessa forma, porque eu acho que a mudança vai passar por isso. Sim. O entendimento das pessoas entenderem que a política não se faz em ano de eleição. É 4 anos. Por isso que a gente esteve aqui no primeiro ano, a gente vem toda semana postando tudo que a gente faz, vai para jornal, vai para rede social quando é chamado. Por isso que eu te agradeço, que é muito importante essa chamada da parte de podcast, de roda de conversa, para a gente estar próximo das pessoas e dizer, a gente está fazendo isso aqui. Às vezes a gente não consegue, é difícil. Mas o que a gente consegue a gente mostra, e o que a gente não consegue a gente também mostra e responde para o morador que a gente não conseguiu. Eu perguntei para ele a importância do trabalho dele, e agora eu vou perguntar o que tu não gosta na política, cara. Eu não gosto quando me jogo todo mundo no mesmo balaio. Isso aí é uma coisa... tudo ladrão! Isso me incomoda demais. Isso é uma cultura antiga no Brasil, hein? Eu vi um policial da PM, um comandante, e ali me abriu um start na mente em relação a você colocar todos no mesmo balaio. Quando você coloca todo mundo no mesmo balaio, isso é ótimo para aquele cara que está errado. Porque você não dá nome. Por que eu falei do comandante da PM? Ele falou uma coisa que me marcou. Quando você coloca a instituição na frente da pessoa, a pessoa que fez errado, ninguém sabe nem quem é. Quem foi a PM? Não, quem fez a coisa errada foi um soldado, ele tem nome. Então você não pode falar pela instituição. A mesma coisa eu falo na política. Quando você fala, todo político é vagabundo, os vereadores ali, você faz nada. Poxa, gente, a gente está aí na luta todo santo dia, mostrando para as pessoas, indo atender. E eu, como você já me conhece, eu não sou um cara que eu fujo da polêmica, eu não fujo,
tem pautas que às vezes eu vou apanhar, eu não me escondo das pessoas, porque eu entendo que as pessoas podem divergir da minha ideia, mas eu não preciso me esconder, porque, Alex, você votou isso, pergunte o porquê. Antes de dizer que todo mundo é igual, pergunte o porquê. Antes de sair xingando, falando mal, ninguém é igual a ninguém, Alan. Você é prova disso em todos os tipos de segmento, médico, policial, advogado, político, todos vão ter os bons e os maus. E quando você coloca todo mundo dentro do mesmo balaio, os maus ficam quietinhos no canto deles, vendo os bons apanhar por eles. Porque quem vai aparecer naquele momento não é o cara que fez a coisa errada. Ele não vai falar, ele vai ficar quieto, escutando as pessoas falar mal do todo. E aquele cara que às vezes está tentando fazer a coisa correta, tentando fazer uma coisa diferente, apanha, né? E aí tu dá a cara a tapa, tenta mostrar, e não adianta. Então por isso que o lado ruim da política aí é isso. É você colocar de todo mundo no mesmo balaio, julgar tudo por igual, e não é sempre assim, não é assim não. O Alex mostra pra mim hoje uma maturidade dos outros vídeos que eu já tive com ele. Cresceu bastante, parabéns. Outra postura, né, cara? É isso aí, hein, cara? A vida ensina, né? Quem é que é o teu mentor, cara? Olha, hoje eu vou dizer pra você que a pessoa que eu espero conhecer um dia, já tive respostas com ele, mas gosto muito do trabalho que ele vem fazendo pela simplicidade, esse negócio de estar perto da comunidade, é o Cleitinho. Foi vereador, feirante, também passava pelo mesmo processo de ninguém acreditar. Quando eu ganhei de vereador, eu vou abrir para vocês aqui, logo nos primeiros meses, exclusivo, hein, galera? Teve um vereador que sentou na minha mesa, e eu sempre fui de atuação, tá? Não é uma coisa de agora. Minha meta sempre foi, eu quero entrar para a história do município, eu vou ser o vereador mais atuante. Uns podem discordar, mas os números, né, a matemática ela é simples, contra números não tem argumento. Então hoje a gente já superou 4 anos de legislação, que o número máximo de pedidos no vereador foi de 344, que foi do vereador Cícero Amaro. Então eu sempre falo, as pessoas que trabalham têm que ser reconhecidas. Então o vereador Cícero em 4 anos tinha feito 344 pedidos. A gente já tem aí, no primeiro ano a gente já superou a marca de 300, e eu sempre venho buscando aumentar isso, não porque eu quero quantidade, porque eu estou na rua. Sim. Isso mostra que a gente está na rua. E um vereador sentou um dia na minha mesa e disse, Alex, o que estás fazendo? Isso aí não dá voto? Não vai te dar resultado? Eu falei, mas a minha meta não é ter voto. Porque para mim, o mandato, eu não sou um funcionário diferente de ninguém. Eu sou um funcionário do povo. E o que um funcionário tem que mostrar? Resultado. Sim. Então, se eu estou na casa das pessoas, mostrando para elas, por bem ou por mal, não consegui te atender, ou consegui te atender, estou mostrando o que a gente está fazendo, eu estou mostrando o resultado. Depois, lá no final, as pessoas vão tirar a conclusão delas, se eu fui bom, se eu não fui, se eu mereço ganhar um voto de confiança novamente, mas isso eu não controlo, eu só controlo o que eu faço. Sim. E o que eu faço é o que eu falei lá atrás que eu iria fazer, que é trabalhar em prol da comunidade. E espero de verdade que, claro, eu consiga ter uma aceitação em cima disso, mas eu não faço isso, tanto que eu já ajudei várias pessoas. Às vezes, Alex, eu não confiei em ti, eu não votei em ti. Eu falei, voto é consequência. Se tu achar que eu mereço teu voto, tá tudo certo. Se tu não achar, não, Alex, um amigo meu lá vai ser candidato, tá tudo certo, gente. Não, a gente não pode brigar. E eu tenho pessoas ali dentro da Câmara que deixam de falar com um amigo porque optaram por votar em outro candidato. E isso eu acho que não cabe a mim julgar, né? Mas não é uma política que eu trago para mim. As pessoas são livres para fazer as escolhas dela. Se eu errei em algum momento e a pessoa achar, Alex, tu é meu amigo, mas eu não gostei daquilo que tu fez, direito, tá tudo certo, nunca vou mudar com essa pessoa, porque a opção dela no momento não vai ser eu. Isso é democracia, é um direito que todo mundo tem, e eu não vou conseguir agradar todo mundo, longe de mim, tá louco? Né? Se eu conseguir pelo menos atender um percentual, que eu consiga, Alan, me comunicar com as pessoas e elas tenham um entendimento do trabalho que a gente vem fazendo, para mim, eu já ganhei. E para essas pessoas aí que falaram que eu não conseguiria nada com o meu trabalho, eu acho que os números aí de Gaspar, né, graças a Deus a gente está com uma aceitação muito boa, nosso nome já saiu para pesquisa para prefeito,
apareceu lá embaixo, isso sem falar nosso nome, a gente já apareceu. Então, eu queria muito conseguir fazer uma boa votação para dar um tapa na cara dessa gente aí que não acreditou no nosso trabalho e que lá atrás vinha batendo, e hoje eu estou vendo que estão copiando muita coisa que a gente está fazendo aí. Pessoal, a gente está conversando com Alex Bournier, ele é vereador na cidade de Gaspar, pelo PL, e a gente vai para o terceiro bloco. Tem muito conteúdo ainda para a gente compartilhar com você que nos acompanha aqui no Valor Entrevista. Voltando para o terceiro bloco do nosso papo aqui com o Alex Bournier, vereador do município de Gaspar. Já quero, inclusive, aproveitar a oportunidade e convidar você, que é vereador, tanto de uma esfera quanto de outra, venha mostrar o seu trabalho aqui no Valor Entrevista, venha divulgar o que você está produzindo, venha falar se você é pré-candidato, se não é candidato, se vai desistir desta merda toda, que tem gente que vem aqui e diz, eu não quero mais essa merda. Vem aqui, o canal está de portas abertas para você fazer o seu trabalho. E para você que é empreendedor também, está querendo divulgar o seu produto, o seu serviço, a sua marca, venha até o Valor Entrevista que a gente tem a estrutura para colocar você aí na mídia. Alex, você é muito próximo do Ivan Nats, que já destinou quase 12 milhões de reais para o município, e já foram verbas que foram divididas aí para saúde, esporte, pavimentação e também para educação. Me fala dessa ligação com o Ivan. O Ivan foi um parceirão que a gente fez aí quando eu era suplente ainda. Em 2016 eu perdi, aí tive a oportunidade de ficar 60 dias como vereador. Nesses 60 dias, na época eu busquei, acho que foi 5 ou 6 deputados, e todos me negaram, Alba, Laércio, e o único cara que me deu sinal favorável na época foi o Ivan, em função também dele ter a família dele no bairro Bela Vista, né, a Ana ali, a senhora dele a família mora no bairro Bela Vista ainda, e o Ivan naquele momento, em 2018, 19, acho que quando ele me deu o sim, mandou o primeiro R$500 mil para Gaspar. Foi aí que já entrou o dinheiro, já foi gasto tudo. 200 mil para o hospital e 300 mil para a área de lazer do bairro Bela Vista, que está lá, né, a comunidade usando. E essa é uma das vitórias que a gente tem como vereador. Porque você conseguir tirar um negócio do papel. Eu moro no bairro Bela Vista há 34 anos. Então a gente não tinha uma área de lazer. Você tem que idade? 35. Meu Deus. Então, 35 eu moro no Bela Vista porque eu vim morar ali, eu tinha 30 dias, né? Então não dá para contar 35. E a gente teve ali nos anos 2000 uma pequena área de lazer, que nem era área de lazer, era um campinho e tinha aquele macaquinho, que é o trepa-trepa, né? E uma rodinha. E desde então a gente nunca teve uma área. E os moleque na época sabia da dificuldade, depois a gente cresceu, veio a oportunidade de poder contribuir de outra forma, que seria correr atrás do projeto. Então logo que eu ganhei foi a primeira coisa que eu fiz, conversei com o prefeito, o vice-prefeito na época era o Lu, e aí consegui o projeto, fui a Florianópolis, buscamos o recurso e deu certo, conseguimos, hoje está lá a praça. E aí ali foi o início de uma boa parceria que já rendeu em torno de 1.900.000 em todas as áreas. As pessoas falam, mas é só o bairro Bela Vista. Não, não é. A gente tem para o hospital, nós temos para essa área do bairro Bela Vista. Figueira. Bairro Figueira bairro agora. Lagoa. Aí agora dessa da Figueira eu quero explicar um pouquinho o que vai acontecer. A gente teve 300 mil para pavimentação da rua Clara Schmidt, 200 mil na época, Alan. Aí vem a politicagem. Na época a gente tinha conseguido esses 200 mil, eu fui conversar direto com o prefeito e na época já não era mais vice-prefeito o Lu, mas ele estava na sala como, ele é secretário de obras, se eu não me engano. Por que acontece? Quando a gente vai buscar recurso, eu preciso ter um parecer do
do executivo para saber se eu vou buscar para tal obra se tem viabilidade, né? Para não correr o risco de eu ir lá buscar recursos e eles não fazerem a obra. Tive sinal favorável para fazer a Praça das Águas Negras. Tanto que a nossa justificativa quando eu pedi a emenda é praça de lazer no bairro Figueira, na geral das Águas Negras. Sim. E agora aconteceu, o dinheiro entrou na conta da prefeitura no passado. E o executivo tem o poder, que isso aconteceu também na Rua Clara Schmidt, o poder de empenho é do executivo. Sim. E o executivo achou melhor então empenhar esses 200 mil na Rua 7 de Setembro. Essa praça que vai sair lá na Rua 7 de Setembro tem 200 mil do deputado Ivanates e a Praça das Águas Negras, adivinha? Vai ficar a ver navio. O que eu tenho que falar para as pessoas? O executivo me procurou, apresentou um projeto para as Águas Negras no valor de 3.600.000 reais. Uma coisa fenomenal. Até a gente vai ter uma reunião semana que vem, porque o que eu pedi do executivo? Peraí, eu vim falar com vocês me deram sinal verde, agora vocês tiram. Então, peraí, a gente precisa apresentar um negócio para a comunidade. E aonde agora a gente tem na semana que vem, terça, né, Bárbara? Isso. Terça-feira, às 7h30, a gente tem uma reunião na Figueira, onde o executivo vai apresentar esse projeto para a comunidade e também aí a gente conseguiu, então, já que o recurso do Ivan foi para o bairro 7, a gente cobrou uma contrapartida do município que faça uma pequena área no bairro Figueira, onde vai ser feito ali onde era a antiga associação de moradores, um campinho, uma área de lazer para as crianças. A gente conseguiu essa contrapartida. E a gente tem aí mais 100 mil para a educação, que foi para a escola Genor Zimmermann. Essa emenda está travada. Também temos 250 mil para pavimentação. Tem várias outras. O que é uma emenda travada? A emenda travada, o que aconteceu? Era uma emenda do ano passado, que seria para a educação. Quando eu fui buscar essa emenda, o próprio deputado falou, Alex, aí a gente corre um risco, porque a emenda ela vem do Estado e ela vai para uma escola estadual. Corre-se o risco, porque daí ela não vai. É diferente da emenda vir para o município e o município faz a obra. Entendi. Ela sai do Estado, da emenda do deputado, e vai para a Secretaria do Estado. E aí ali deu um empecilho ali com a troca que teve de governo no passado. Entendi. Deu um empecilho e a gente está conversando, está parada essa emenda de 100 mil reais, que seria para ampliação das salas da escola, está parada na Casa Civil, mas a gente está tentando, já conversei agora, o Lucas, que era um parceiro do Ivanates, entrou na Casa Civil, a gente está tentando esse intermédio para ver se libera essa emenda aí. Mas ao todo, R$1.920.000 reais e ainda falta o pagamento de R$500 mil, que é 250 para Alberto Tais, que é a Rua do Fernandão, pavimentação, e também 250 mil para o bairro Lagoa, também drenagem e pavimentação da Rua Luzia Alves de Andrade, confere? É. Então a gente tem aí, a gente tenta ajudar de todas as formas Luzia a comunidade. Alves de Andrade, bairro Lagoa. É isso. Então tá aqui o checklist do trabalho até agora. Saúde, esporte, obra de polícia, você pode ver aí, educação. tá, gente? Para você que achar que a gente prioriza, tem 120 mil para polícia, rádio patrulha. Teve um veículo da polícia. Veículo que a gente conseguiu aí na época por, um falecido comandante ali, o Alex Matias, amigo meu, que veio a falecer. Na época ele buscou a gente conseguiu então essa viatura também. A gente tenta ajudar de tudo que é forma o município. E lembrando que muitas vezes as pessoas colocam, Alex, mas por que você ajuda se o prefeito é do MDB, é o Kleber, é de outro partido? Eu não estou nem aí para quem é o prefeito. Nesse caso, se ele não cumprir o acordo, às vezes que a gente vai lá, eu vou buscar o recurso. Quem está fazendo errado não sou eu. Eu estou fazendo a minha parte de vereador e de cidadão gasparense, que é tentar melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Se ali na frente tiver algum tipo de retaliação política em cima disso, aí a culpa não é minha. Exato. Alex, a gente vai para o quarto e último bloco do nosso papo. Sim, senhor. E para você que está aí do outro lado, a gente vai conversar sobre algumas polêmicas que nós temos no município de Gaspar. Então, fica aí, não saia daí, já voltamos.
quarto e último bloco de um papo sensacional aqui com o vereador Alex Burnier, também empresário, pai de família, uma pessoa que está sempre muito envolvida aí com a comunidade, é do partido do atual governador Jorginho Melo, do deputado estadual Ivan Nates, do deputado federal. Quem é o federal que tu apoia? A gente trabalhou aqui pro Jorge Gaten, mas tem vários. Tem vários, e tem o senador Jorge Seif também. Esses que eu citei já estiveram conosco aqui no Valor Entrevista. Alex, tem a compra do terreno na FURB. Da FURB. Sim. Como é que se explica isso? Bom, esse aí eu posso falar bem dele, Alan, porque na época eu fui o relator do projeto que anulava e suplementava para a compra. E foi ali onde tudo começou a polêmica. E o que acontece? Na época, como relator do projeto, o projeto visava tirar 8 milhões de via pública e 2,5 milhões de saneamento básico, que destinaria, né, quando ele anulava dessas pastas e suplementava no planejamento, se não me engano, que era e era específico, que daí eu fiz o que eu fiz? Como relator, eu fiz um requerimento, pedido de informação. Por que nós vamos anular disso e suplementar? Aí veio a resposta que iria suplementar para a compra do terreno da FURB. Uhum. Aonde, meu querido? Isso aí me desculpa, vai da prioridade de cada um. Tá lá o terreno abandonado, então acho que na época eu tinha razão. Eu caí de pau. Sou contra, porque tu não pode tirar, né? Meu modo de ver, tem gente que discorda, mas quem discorda dos que vieram me criticar, todos ligados ao governo. Todos, unanimidade. Então, gente, eu vou dizer para você, na época, quando eu vi que nós estávamos tirando 8 milhões de via pública que poderia pavimentar, nós estamos lá com a Vidal Flávio Dias, meu primeiro requerimento foi sobre o projeto da Vidal Flávio Dias no Belchor. Até hoje não fizeram, só prometeram. Agora acho que vão aprovar mais um empréstimo para tentar fazer. Então, na época já eu vi que não tinha nexo essa compra do terreno da FURB, não tinha nenhum projeto anexado junto, porque quando você vai comprar um terreno, você tem que ter um projeto dizendo, nós vamos fazer isso aqui, como que vai ser feito o pagamento? Uhum. Não tinha nada, era só no papo. Como eles têm maioria na Câmara, o projeto aprovou. Mas compraram o terreno ou não compraram? Compraram. Até dizia na rúbrica lá que era para pagamentos atrasados de folha de pagamento da FURB. Nem isso foi feito. E o mais grave na compra daquele terreno. O terreno estava alienado no empréstimo que eu paguei com o meu dinheiro, porque a Câmara se negou a contratar um cara para ir lá e fazer a avaliação do terreno. Eu consegui um avaliador, que daí eu não paguei, ele mesmo se colocou à disposição, e na avaliação dele, a compra do terreno foi feita por 14 milhões de reais. E na avaliação do Pelé, na época, ele avaliou por 4 milhões e meio. E o que mais me causa estranheza é que quando eu fiz o pagamento no cartório para ver se tinha dívida, o terreno estava empenhorado junto ao Badesc, se eu não me engano, com uma dívida que venceria agora em 2023. Ou seja, o terreno tinha certidão, estava positiva para débito, não poderia ter sido feita a compra, e os moldes. O terreno passou por 3 leilão, não apareceu nenhum comprador. Na semana que a gente teve uma reunião com o advogado da FURB, ele mesmo falou que depois da 3ª negativa de leilão, eles já viram que iam ter que baixar o valor do terreno. E apareceu um príncipe encantado, com um dinheiro que não é dele, e aceitou pagar os 14 milhões. E ali que veio a minha estranheza. Quando a FURB estava vendendo, tinha uma condição, a partir do 2º leilão, que eles poderiam parcelar a compra do terreno, em 10 vezes. O prefeito Gaspar não quis parcelar, gente. Ele pagou aqui 10 milhões na bucha e 4 milhões para pagamento agora em janeiro desse ano. Me causa estranheza. O terreno passa por 3 leilão. Quem em sã consciência, Alan, vai comprar um carro, um terreno, que sabe que ele passou pelo leilão por 3 vezes, não teve nenhum lance, e do nada você vai lá e oferece, não, eu vou pagar o valor máximo do terreno. E não quero as condições que vocês estão oferecendo. Eu pago à vista. Pago, dou 10 milhões mais 4
Não precisa baixar um centavo. Ah, peraí, né? Ó. E aí na época, né, o Jorge Pereira, esse que está envolvido nos áudios tudo aí, vai para a rádio, fala que eu estou querendo polemizar e que até final de 2024 o prédio estaria pronto e pode buscar lá na Rádio 89 no dia 29 ou 30 de abril, dia 31. Não, dia 1º de abril eu fui para a rádio. Foi um dia antes, porque eu ainda falei que o dia do Jorge estar na rádio era no dia 1º de abril, que é o dia do mentiroso. Porque foi isso que ele fez um dia antes. Foi lá mentir, falou um monte de coisa. Tudo que eu falava, eu provava e eles não provavam nada. A avaliação deles, tinha 3 terrenos nessa avaliação. Um terreno do lado do terreno da FURB, na Madre Paulina, que é a rua do lado. O terreno da FURB tem 39 mil metros quadrados. Valia 14 milhões. O terreno do lado, na Madre Paulina, rua do lado, ele teria, se eu não me engano, 14 mil metros quadrados ou 20 mil metros quadrados. Ele estava, minto, ele valia 1 milhão e 600 com 11 mil metros quadrados. Sim. Se você triplicar o valor, você chegaria mais ou menos à média do terreno, em metragem, e o valor do imóvel não passaria de 5 milhões. Dava em torno de 5 milhões. Era uma conta que não fechava. E o outro terreno colocado por eles, no Poço Grande, 60 mil metros quadrados, no valor, já terraplanado, tá? Só construir, 11 milhões. Isso foi o que eles colocaram, eles mesmos, como avaliação. Então errado fui eu, que tornei isso público, que cobrei pelos direitos do povo, porque o povo não ficasse sem dinheiro. E aí agora a gente está vendo, não tem dinheiro para fazer quase nada no município. Eu até esse dia sugeri, vende o terreno da FURB. Sim. Patrimônio do BESC. Dinheiro parado lá, largado as traças. Ainda esse dia eu fiz um vídeo lá e falei para a comunidade, como aquilo lá é do povo, e tá lá para dar chuchu, mato, o povo passa com a sacolinha lá, bota seu chuchu, leve para casa, porque foi pago em 2018, 1 milhão e 800 mil reais. Na época com a ideia de se colocar, aí era a biblioteca e tinha mais um espaço para sairmos do aluguel. Só balela. Foi só balela para comprar o imóvel, tanto que agora, eu sugeri ainda esses dias, a Câmara do município de Gaspar é o aluguel mais caro que a gente paga, 25 mil reais por mês. Ah, tá em 25? Eu sugeri que se pegasse e se alugasse, vamos pro BESC? Se um aluguel de mais de 20 e pau por mês, vamos pro BESC, é nosso, é do município. Aí, mas aquilo lá é do executivo, não é da Câmara. Oxe, mas faz uma parceria com a prefeitura, sou executivo, o senhor me libera lá, me cede, eu deixo de pagar 20 mil por mês aqui? Antigamente a Câmara era no prédio da prefeitura, né? E aí, né, a gente não... Isso eu fiz uma indicação, que daí a gente não pode fazer nada. Eu indiquei o executivo que usasse então o BESC como Câmara de Vereadores, não vão fazer nada, e tenho informações, pasmem em comunidade, que o BESC muito provavelmente vai estar aí num leilão que o município vai estar fazendo, leiloando vários terrenos pequenos, e o BESC vai estar incluso nesse leilão aí. Engraçado, né? Gás medicinal no hospital. Isso é uma polêmica grande, Alan. A gente colocou isso primeiro na tribuna, depois o Dionísio bateu em cima disso. A gente tem cópias de um laudo, então quero deixar bem claro, não é nada que o Alex ou o Dionísio, que eles vão sempre usar, que quem está fazendo isso é a oposição, e não tem nada a ver. Foi o próprio executivo na época que contratou o cara para fazer o laudo. O laudo deu que ali na época de pandemia, pacientes receberam ar contaminado. O que eu falei? Eu não posso julgar que foi letal ou não, porque eu não sou especialista, então eu sugeri à Anvisa, a gente mandou do nosso gabinete um requerimento para a Anvisa dizendo o que pode ter acontecido com esse gás. Ele é letal? Pode ter mortes porque as pessoas receberam um gás contaminado? E para você entender em casa, segundo o laudo, esse compressor estava próximo de outro compressor, um com pistão de óleo e esse outro que tem que ventilar, puxar ar puro para jogar esse ar comprimido, seria o ar puro, ele teria que estar longe desse ar contaminado que gera óleo ali, né, que é um abastecido a óleo. Eles estavam um do lado do outro. Então aquele ar poluído que um compressor gerava, né,
o ar que precisava puxar ar puro, puxava esse ar ali e ia para a corrente de oxigênio. Então aí agora já a gente está aí, até o Dionísio agora sugeriu uma CPI para investigar isso, já me coloquei favorável sempre, porque eu acho que quando a gente não deve, a gente não teme. Mas a gente precisa entender, o governo teve acesso, o cara que fez o laudo entregou esse laudo para as pessoas, então as pessoas viram que tinha ar contaminado. Sim. E o que foi feito em cima disso? Nada. E a gente precisa saber o porquê que se engavetou esse laudo. Então seria essa aí a preocupação minha, do vereador Dionísio. Mas claro, a gente não quer, aí eles ficam usando que a gente quer atrapalhar o hospital. Longe disso, Alan. A ideia é fazer, indiferente de prefeito, poderia ser o meu. Sim. E se o meu prefeito que eu tivesse ajudado, tivesse feito isso, ele estava errado. A gente não pode negligenciar o erro, que é o normal da política hoje. As pessoas querem normalizar a coisa errada. E eu não estou sujeito a isso, né? Então, para mim, é onde eu tenho resistência quanto a isso. Me explica sobre a convocação do secretário do SAMAI. O secretário do SAMAI, o Jean, quando ele deu a eleição ali para deputado, é nítido e notório para todo mundo que houve um rompimento entre o Kleber e o Marcelo Brink. Ficou nítido isso para todo mundo. E naquele momento o secretário do planejamento foi tirado do planejamento, né? E aí logo depois começou os áudios. Os áudios acho que você deve ter visto, a população não sei se viu, mas na nossa rede social tem aí. Quem não viu? Né, sobre esses áudios polêmicos da nossa cidade de Gaspar. E um dos áudios estava o secretário Jean, que hoje está à frente da pasta do SAMAI. E coincidiu, né, que quando ele assume o SAMAI, para os áudios, mas aí até aí tudo certo, quem sou eu para falar alguma coisa. Mas, como ele se tornou de novo um servidor do município, a gente convocou ele para saber o que naquele áudio que ele falava, o 30 mil virou 50 mil. A gente queria saber as respostas. Sim. Dar essa resposta para a comunidade. Porque não pode a gente ficar vendo essas coisas, achar normal, porque se tem quem ache normal, que são poucas as pessoas, tem aqueles que desconfiam das coisas erradas. Então a gente deu oportunidade, foi o que eu comentei com ele. Se você não deve, vem aqui, se justifique, explique o que esses áudios querem dizer. Sim. Que eu acho que é o mínimo que a gente deve para a comunidade, é o respeito e fazer com que o meu trabalho... Eu sou um vereador de combate à corrupção. Se eu ver indício, eu vou bater em cima. Como eu falei várias vezes, aqueles áudios para mim catinga rolo. E eu não tenho nada a perder, quis dar a resposta para a comunidade, a gente teve uma resposta, só que ali quando você convoca, ele não tem obrigação de falar a verdade, né, porque ele não está ali, ele foi convocado, mas ele não está sendo indiciado, nada, então ele fala o que ele tem vontade, como o Jorge Pereira falou na CPI, dizendo que ele nem sabe se é ele no áudio. O Jean também não sabia se era o Jorge, não sabia, não sei se sou eu que falei isso, não sei. Então ele vai ali, fala o que ele tem vontade, a gente finge que acredita e vida que segue. Mas a comunidade, acho que nunca tinha passado por isso, né? A gente nunca tinha convocado um secretário para depor ali e falar. A comunidade, espero que esteja vendo e aí lá na frente tire as conclusões que ela achar certo. Projeto de Lei 68/2023. O que é isso? Esse é o projeto aí que a gente votou, se eu não me engano, em abril. É sobre o cemitério? Sobre o cemitério. E a gente acabou apanhando demais, Alan, por coisa que a gente não tem culpa. Porque o que a mídia fez? A mídia vendeu que esse projeto 68 é o que regulamentou a taxa do cemitério. Isso não é verdade. O projeto 68 a gente tratou sobre o gavetário, regulamentação do gavetário. Né? Lá nesse projeto diz que você não vai poder botar flor na frente do gavetário. Não vai poder ter negócio de vela na frente do gavetário. A gente criou regulamentação. E alterou a taxa, essa taxa que foi criada aqui em Gaspar, é de uma lei de 2014, que foi votada, e o prefeito tem a prerrogativa de decreto. Uma lei que já existia, o prefeito não era usado, o prefeito foi lá meter um decreto, agora eu vou cobrar. Eu fui conversar com o analista se a gente poderia derrubar o decreto. Não podemos. É prerrogativa do executivo. Ele tem esse poder, o decreto não é inconstitucional. Alex, você acha que a taxa é justa? Não, acho a taxa cara. Mas é prerrogativa do executivo. E aí as pessoas inverteram
O executivo não fez muita força também para falar a verdade e dizer que não foi a Câmara de Vereadores que a votou. Então eu quero dizer para vocês, gente, o projeto do cemitério, esse 68, não foi os vereadores que aprovaram a taxa. Ele não se refere à taxa de R$ 720. A única coisa que tinha que envolve a taxa é que no decreto era de 3 anos. E aí ali no projeto de lei 68 a gente altera para 5 anos. Então as pessoas vão pagar a taxa a cada 5 anos e não a cada 3. É a única coisa que envolve, porque não envolve valor. O que a gente fez agora na Câmara? A comunidade está batendo em cima disso. A gente não tem o poder, Alan, de diminuir o valor. Porque a gente não pode fazer com que o município, tá, a comunidade, vocês entenderem, a gente não pode criar projeto que o município perca a receita. O que a gente sugeriu? E aí eu quero agradecer o vereador Júnior Ostins, que me ajudou muito nisso. Eu tive a ideia, então, em conversa com os próprios moradores, por que não se aumenta o prazo? Justo. Fomos lá, o que dá para nós fazer para alterar? Vamos aumentar esse prazo, em vez de 6 vezes, que é pesado. Você pega o morador que tem um terreno, já é pesado. Você imagina aquele que tem 3. Que nós estamos falando de mais de R$2.000 para pagar em 6 vezes. Sim. Você não estava esperando essa conta, Alan. Então, nada mais justo que a gente dar prazo. Já como o executivo quer exigir o pagamento, vamos aumentar o prazo. Aí foi onde a gente sugeriu a meio FM. Então, se você tem um terreno, fica o prazo de 10 pagamentos. Se você tem 2, 20, até 36. Sim. O 36 vezes agora o executivo já nos chamou, que é uma conversa que talvez não vai ser viável. Porque a gente também precisa entender que o município precisa criar vaga. Sim. No cemitério de Gaspar. Não tem mais onde enterrar gente. Foi apresentado os números pra gente, realmente é muito preocupante e pode chegar um momento que nós não teríamos onde enterrar as pessoas. E aí é onde o município criou esse decreto para cobrar, para que a gente comece também a cobrar essas pessoas que vão lá e abandonam o túmulo. Claro. Aí a gente está tentando aí. Mas só para deixar claro, taxa do cemitério não foi os vereadores que votaram. Eu posso te mandar o projeto de lei, se você quiser, né, anexar junto na entrevista ou no próprio canal, se quiser, para que as pessoas elas precisam ter a informação correta. E como eu falei, a gente acaba apanhando por uma coisa que não é na gente que está. Eu não tenho medo de me expor. E mesmo esse projeto sendo polêmico, porque a gente está sofrendo por uma coisa que não... Eu vou lá, falo para as pessoas, acabo apanhando e escutando desaforo, mas eu tento trazer clareza, eu tento trazer a verdade para as pessoas. Então essa é a verdade, tá, pessoal? Alex, gostou do papo? Sempre à disposição, Alan, eu te agradeço muito por esse trabalho que você vem fazendo, que, como eu falei, é de extrema importância. O povo precisa saber o que nós, políticos, estamos fazendo na cidade. E não é só ir lá e falar o lado bonito. A gente tem problemas, como tem em casa, como tem na comunidade. O problema do cemitério é um problema, a gente precisa falar com o povo. O povo que é o nosso patrão. Como é que a gente quer privar? O político ele tem medo do povo. Só sabe, muitos, né? Aparece na hora de pedir o voto. Mas e depois aparecer lá, dar a cara a tapa. E como eu falei, quando você se torna vereador, né, infelizmente, você não consegue só fazer coisa boa. Para um crescimento de uma cidade, às vezes, você precisa optar por uma escolha que muitos não vão estar contentes. Sim. Mas por que a maioria... Gente, a gente precisa expandir, a gente precisa crescer. E a gente precisa pensar também nesse lado. E aí vem os ônus, que às vezes você acaba votando projeto que a comunidade não vê com bons olhos. Como eu votei projeto lá atrás de empréstimos. Porque era necessário para a gente expandir a cidade. Hoje eu já sei que eu estou querendo fazer mais empréstimos, aí eu já tenho um pé atrás, porque tudo é conta, você tem que saber quanto você ganha e quanto você gasta. Então a gente está aí à disposição da comunidade, e isso que você faz aqui, além de extrema importância, para a comunidade estar ciente do trabalho de cada um e informando. A gente precisa falar sobre política. Alex, mas eu não gosto. Tá tudo certo. Você não tem que gostar de política. Do mesmo jeito que eu também não gostava de política. Mas a gente precisa estar perto dela. Sim. Você pode não gostar, você pode não querer votar, mas você tem que estar ciente que alguém vai votar e alguém vai escolher por você. Quando você se omite, eu não quero votar, então você está se omitindo. Você não tem direito de ir lá e cobrar. Porque você não quis escolher alguém escolheu por você e agora você não está contente. Então faça o seu papel. Vote. Não gostei do trabalho, seu trabalho, votei em ti, não gostei. Troca. Isso é democracia. E a gente precisa mudar.
Alex, muito obrigado mais uma vez pela tua presença, desejo sucesso, a porta do canal está sempre aberta aí para que você possa fazer esse roteiro de todo o trabalho que você vem colocando à disposição da comunidade de Gaspar. Para você que é vereador aqui na nossa cidade, Porta do Valor Entrevista está aberta, venha também mostrar o que você está fazendo em benefício do seu eleitor, da sua comunidade e, claro, desse Brasil maravilhoso que nós temos nas mãos. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Alan, e também queria fazer um convite para as pessoas que seguem aí o canal do Valor Entrevista. A gente tem aí na nossa pauta, Alan, umas conversas sobre política, não é sobre partido. Alex, eu tenho intenção de estar perto, eu quero entender melhor. Nós vamos estar montando roda de conversa. Legal. Né, porque eu acho que as pessoas precisam se aproximar. Que nem eu falei, gostar é outros 500. Mas você precisa entender o processo, você precisa entender o que o vereador faz. Que a gente é criticado muitas vezes por coisas que a gente não faz. Então a gente precisa ter essa conversa com a comunidade, trazer as claras. Então a gente vai estar aí montando roda de conversa. Se você quiser mandar para o Alan, ele pode estar passando. Se não, nossa rede social, se me permite, Alan. Fica à vontade. Alex Burnier, o Instagram, Facebook, Alexandre Burnier. A gente está aí sempre postando tudo. E o que eu mais falo a gente precisa estar perto. Então você que quer, pensa em ser candidato ou quer só conversar, quer entender mais esse meio, a gente está à disposição para estar conversando sobre isso. E mais uma vez, Alan, parabéns pelo canal, parabéns pelo crescimento, né? Toda semente um dia cresce, ou como o Alan já falou, a gente já vem acompanhando o Alan um bom tempo, são sementinhas que vão se colhendo, a gente vê pelas tuas entrevistas aonde você está chegando, e é o crescimento gradual de toda a semente, a gente vai crescendo devagarzinho, e você já está chegando muito longe, teve aí figurões em Brasília, hein? Parabéns pro canal. Obrigado. E parabéns, Alan, pela tua condução dos trabalhos, como sempre, tá certo, meu querido? Obrigado. Eu quero aproveitar e também agradecer a você pela audiência. Chegamos a 15 mil pessoas nas nossas redes sociais, um trabalho feito de forma orgânica e, claro, quem acompanha gosta do trabalho que a gente faz aqui, apresentando pessoas para você que nos acompanha, empresários, produtos, serviços, enfim. Este vídeo é uma homenagem ao vereador Amaury Bornhausen, que nos deixou grande parceiro há um tempo atrás, e eu quero mandar um abraço a toda a sua família, Amaury, que Deus te abençoe onde você estiver, e para você que faz parte desse universo aí da família do Amaury, um beijo no coração de vocês. Vou dar esse beijo também, porque tem muita consideração com a família lá. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Valeu, pessoal. Tchau. Música